Bem, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas à turma, né? Vamos iniciar nossa disciplina de Bioquímica 12. A gente tem uma aula prática programada. Por que aqui eu não programei mais de um? Porque em bioquímica as práticas elas são muito repetitivas. Os procedimentos que a gente faz durante a prática eles são muito repetitivos. Então a gente tem um reagente de trabalho, né, que a gente compra do laboratório, ele vem, alguns vêm prontos, alguns vêm pré-prontos, que a gente mistura na hora, tem um determinado tempo de estabilidade, e a gente mistura uma quantidade X de amostra, e aí isso varia entre os kits, dependendo da dosagem que a gente vai fazer, a gente mistura 100 microlitros, 200, 10 microlitros, mas os procedimentos em si, eles são muito semelhantes, né? Então, como a gente precisava dar uma prática, ou algumas práticas dentro da disciplina, o que deu para encaixar no cronograma foi uma prática onde a gente vai montar perfil lipídico. Na verdade, a gente vai fazer 3 dosagens ao mesmo tempo. Tipo, o perfil lipídico a gente precisa de dosar o triglicérides, o colesterol total e o colesterol HDL, tá? Então, na prática, a gente vai fazer isso com a turma dividida em 2 grupos, tá? Durante a disciplina, a gente vai ter uma prova ao final, certo? No último dia, que vai ser via CIGA, uma prova de marcar, tá? De vocês responderem através de CIGA, um questionário. Vai ser a segunda nota de vocês. E para a primeira nota, a gente vai ter 2 atividades. Uma delas vai ser o relatório que vocês vão fazer em relação à prática, tá? Vocês vão fazer o relatório e postar no CIGA. E também vai ter casos clínicos, tá? Que vocês vão responder e também vai valer nota. Então, isso vai valer a primeira nota. Certo? Então, a primeira nota vai ser caso clínico e o relatório de prática, e a segunda nota vai ser o questionário do CIGA. Alguma dúvida? Não, professor, por enquanto não. Certo. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu fechar aqui que não precisa ficar aparecendo. Bem, como eu falei para quem estava um pouquinho antes, eu dei uma modificada na aula, certo? Achei que aquela aula estava muito michuruca. Então, eu modifiquei e postei a aula nova agora no CIGA, certo? Então, além de espectrofotometria, a gente vai falar um pouquinho de centrifugação de amostra, porque em bioquímica a amostra principal que a gente usa é soro. Né? Então, eu não sei se vocês, acredito que vocês tenham visto essa parte na aula de coleta, mas é sempre bom retomar e reforçar, né? Então, o que é o processo de centrifugação? Tá? É um método que serve para separar misturas, separar dispersões. Dispersões são um tipo de mistura onde o sólido ele não consegue dissolver no líquido, né? E esse processo de centrifugação, né, que é a separação, essa separação, ela se dá baseada na diferença de densidade entre os componentes. Então, eu vou exercer uma força sobre aquela mistura, e aí o que é mais pesado vai tender a ficar mais no fundo, e o que é mais leve, o que é mais denso vai ficar no fundo, o que é menos denso vai ficar mais na superfície, e a gente vai conseguir, assim, separar componentes de uma mistura. Tá? Então, a centrifugação é um processo de separação em que uma amostra que é fluida, ou seja, que é líquida, mais ou menos líquida, pode ser um líquido viscoso, é submetida a um aparelho centrifugador, que no caso é a centrífuga, para promover a separação dos seus componentes, né, via sedimentação dos líquidos com densidades diferentes. Tá? Então, aqui a gente tem Bom dia, Rosana. Aqui a gente tem alguns exemplos de centrífugas, tá? Aqui, essa que está aqui, velhinha, é a centrífuga do laboratório, essas duas, né? Aqui a gente tem uma centrífuga industrial, e aqui a gente tem uma centrífuga que a gente pode ter em casa, né? Também faz mais ou menos a mesma coisa.
Tá? Então, as dispersões, ou seja, essas misturas, elas são sistemas, tá? Nos quais o material está disseminado, está disperso, na verdade. Tá? Ele está espalhado pelo líquido, tá? Sob a forma de partículas, tá? No material que é o chamado dispersante. Então, vamos lá. Numa mistura água e sal, a gente tem como agente dispersante a água. E o agente disperso é o sal. Então, o sólido, né, vai estar espalhado na água. Só que essa aqui é uma dispersão que a gente não consegue separar por centrifugação simples, né? Porque o sal acaba dissolvendo, ele acaba se desfazendo, né? Molecularmente falando, no dispersante, na água, em função de interações químicas, né? Aqui uma outra mistura, né, de água mais areia, onde a gente consegue continuar vendo que a água é o agente dispersante, é o agente espalhador, e a areia é o agente disperso, que fica espalhado. Esse tipo de mistura é uma mistura onde a gente, que não é uma solução, né, é uma suspensão, onde o agente disperso, a areia, ela não dissolve na água, né? Ela fica dispersa, ela fica misturada. Tanto que se a gente deixar em repouso, a tendência é que essa areia, por ser mais pesada do que a água, ela vai decantar, ela vai se... deixa eu achar uma palavra. Ela vai decantar, ela vai tender a se depositar no fundo, né, do recipiente, e isso vai gerar a separação entre a água e a areia. É um processo comum que vocês conhecem, em função de vocês já pagaram parasito, e na parasito isso é um procedimento que ocorre na metodologia mais comum da parasitologia, né? Que é o método de sedimentação espontânea. Então, na prática, né, o que é que a gente vê? Quando a gente tem dispersões grosseiras, que é o que a gente vê, por exemplo, no caso de uma mistura água e areia, o sólido que está misturado no líquido, ele não está dissolvido, ele está misturado, ele vai tender, né, no repouso, a dispersar, a se depositar no fundo do recipiente. Né? Então, aqui a gente tem uma dispersão que ficou em repouso, e aqui a gente consegue ver a areia no fundo e a água aqui em cima. Tá? Então, isso também é um método de separação chamado de sedimentação. É uma sedimentação espontânea, tá? Que vocês conhecem muito bem das práticas de parasitologia, que eu acredito que vocês já pagaram, né? O método de Hoffmann-Ponzingano, o método de sedimentação espontânea, é o mais utilizado nos laboratórios para pesquisa de parasitas em fezes, e nada mais é do que um método de separação de substâncias, tá? A centrifugação, que é o que a gente vai falar, ela nada mais é também do que um método de sedimentação, só que é uma sedimentação que é forçada. Eu vou acelerar esse processo de sedimentação, inserindo no sistema uma força, que é a força centrífuga. Tá? Então, a centrifugação, tá, ela é usada para acelerar esse processo de separar as dispersões grosseiras ou coloidais. As dispersões coloidais são mais gelatinosas, né? Em que as partículas do sólido ficam dispersas no líquido e não se sedimentam rapidamente. A gente tem dentro da parasitologia ainda um outro método, né? Onde a gente utiliza a centrifugação, né? Onde a gente faz mistura de éter e formol com as fezes, para fazer uma sedimentação, uma separação de forma mais detalhada, né? Uma separação melhor dos componentes das fezes. Né? Então, a gente está falando tanto de fezes, você está dando bioquímica. Mas é só para vocês terem noção de que esse processo ele é geral, né? A gente usa em diversos processos. E na bioquímica, a gente também faz uma centrifugação para separar componentes. Né? Então, aqui a gente tem o sangue de uma pessoa, né? Que foi coletado, não sei se com anticoagulante ou sem anticoagulante, não dá para saber, mas se ele foi coletado sem anticoagulante, né, a gente vai ter espontaneamente, com anticoagulante sem, a gente vai ter, se a gente deixar esse tubinho de sangue em repouso, na posição assim, vertical,
a gente vai ter a sedimentação das hemácias, né, para o fundo do tubo, como a gente vê aqui, tá? De forma espontânea, tá? Só que isso demora muito tempo, né? Então, meia hora, se você deixar esse tubo meia hora lá parado, a gente vai ver. Não tanto plasma aqui, né? Mas a gente vai ter uma quantidade de plasma separado mesmo sem a gente ter centrifugado, tá? Mas a gente acelera esse processo de separação com a centrifugação, né? Então, na bioquímica, a gente normalmente usa soro. Então, para obter o soro, a gente vai coletar essa amostra de sangue sem anticoagulante, tá? E aí, depois da coleta, esse sangue vai coagular, a gente precisa aguardar que esse sangue coagule antes de centrifugar, né? Existem alguns tubos de coleta que eles vêm com uma substância dentro do tubo, que a gente chama de ativador de coagulação, que acelera um pouco esse processo, porque esse processo pode demorar de 15 a 20 minutos para o sangue estar totalmente coagulado, e aí eu poder centrifugar. E os tubos que têm um acelerador de coagulação, eles demoram 5, no máximo 10 minutos. Então, ele diminui esse tempo para que a gente possa centrifugar. E aí a gente vai colocar o tubo na centrífuga, vai colocar o movimento de rotação, né, ou de centrifugação, por um tempo determinado, numa velocidade adequada, e ao final a gente vai ter isso aqui, a separação dos componentes do sangue. Então, aqui em cima eu tenho o soro, ou plasma. No caso, eu vou tratar como soro, porque eu estou dizendo que a gente não usou o anticoagulante, então esperou o sangue coagular. Tá? Então, a parte líquida do nosso sangue, aqui em cima a gente tem leucócitos e plaquetas. Normalmente a gente não tem tanto leucócito e plaqueta assim, né? Normalmente a gente vê essa faixa aqui branquinho desse jeito grossa, se o paciente está com uma leucocitose intensa, né? Está com uma quantidade de leucócito muito alta. Normalmente a gente vê uma coisinha branca, esbranquiçada aqui em cima das hemácias, né? Ou um pouco maior quando a gente tem o paciente está com uma leucocitose, está com muito leucócito. Tá? E aqui embaixo a gente tem as hemácias, né, vermelho, que são as células em maior quantidade e são mais densas. Tá? Aqui a fotinha mostra a mesma coisa, tá? No esquema. Então, como é que esse processo de centrifugação acontece? A gente tem, né, um rotor que gira, tá? E esse movimento de giro gera uma força centrífuga, tá? Pela força da gravidade. E aí, essa força que é para fora, né, no movimento de centrifugação, vai empurrar os componentes que são mais densos ou mais pesados para o fundo do tubo. Tá? Então, o uso dessa força centrífuga aumenta muitas vezes a força que atua sobre o centro de gravidade das partículas. Então, se eu não centrifugar o meu tubo, depois de uma hora, a gente vai ter uma sedimentação das hemácias e das células e vai ter um pouco de soro aqui. Tá? A centrifugação, por quê? Porque a gravidade normal, a qual a gente está submetido, ela vai fazer esse processo de empurrar as hemácias que são mais pesadas para baixo. Quando eu centrifugo, eu tenho a gravidade e ainda tenho uma força centrífuga ajudando e acelerando essa deposição dos componentes mais pesados, tá? Então, ó, quando a centrífuga é acionada, né, a gente vai ter um movimento do rotor aonde os tubos estão, tá? Aqui é um desenho esquemático que mostra apenas 2 tubos para a gente entender melhor. Então, eu tenho um tubo de um lado e do lado oposto eu tenho outro, e esses tubos devem estar equilibrados em relação ao peso, porque se eles não estiverem equilibrados, esse rotor aqui ele vai ficar tenso, tá? Ele vai ficar torto. Isso pode quebrar o eixo da centrífuga. Então, quando ele começa a girar, os tubos ficam nessa posição
e aí o que é mais pesado, ele tende a vir aqui para o fundo do tubo, tá? Então, é uma força centrífuga exercida nesse sentido aqui, da tampa do tubo para o fundo do tubo. Isso acelera a sedimentação das partículas, que nesse caso as partículas são as células, certo? Perguntem. Ninguém tem nenhuma pergunta? Uma dúvida? Todo mundo já está craque na centrifugação, sedimentação. Deu para entender bem, professor, o que você falou. Como é isso? Tá abaixo. Fala mais alto disso, que eu não escutei, não. Não, eu disse que deu para entender bem o que o senhor falou. Beleza. Tá. Eu vou continuar. Vocês sabem o que é isso? Sabe, né? Óbvio. Eu não sei se lá na escola tem. Eu não sei não, nunca vi não. Mas sabe o que é? E, sei lá, para mim é uma balança. É uma balança. Ah, tá, você pensa uma centrífuga. É uma balança da época de vovó. Né? Lá na UFRN, onde eu me formei, a gente tinha uma idêntica a essa. Na verdade, essa é uma foto de lá, da balancinha que a gente usava às vezes. Né? A gente coloca um tubinho de ensaio aqui dentro, né? Com sangue, né? E aqui do outro lado a gente coloca um tubo de ensaio vazio, né? Levanta essa alavanca aqui, e aí os dois pendentes vão ficar suspensos. E a gente vai colocando água, né? Aqui no tubinho vazio, até equilibrar o peso do outro tubo. Por quê? Porque a gente precisa colocar os tubos na centrífuga sempre emparelhados, né? Um do lado oposto do outro e com o mesmo peso. Tá? Dessa forma. Aqui a gente tem uma centrífuga com um rotor, tá? E veja que eu tenho um tubo desse lado e um outro tubo do lado oposto. Esses tubos eles devem ter o mesmo peso. Para quê? Para que o rotor ele gire de forma equilibrada, tá? Aqui a gente também tem uma figura que mostra, né, os tubos sempre em posição. Nessa centrifugação está perfeito, né? Porque eu tenho 8 tubos. E eu tenho 8 posições para eles. Mas além de ter os tubos assim, eles têm que ter o mesmo peso, tá? Porque se esses dois tubos estiverem mais pesados do que esse, o rotor ele vai tender a ficar penso para um lado. E isso pode danificar o eixo do rotor e quebrar. Isso é um cuidado, pessoal, que é obrigatório. Na época que eu era aluno, a gente teve 2 centrífugas que foram para o espaço, que acabaram quebrando, porque eu trabalhava num laboratório que era multidisciplinar. Então, várias pessoas de outros laboratórios iam lá para fazer vários procedimentos, inclusive centrifugar, porque a gente era o único laboratório que tem centrífuga refrigerada. E aí, quando não tinha um de nós, ou nenhum técnico, o pessoal usava sem o cuidado e aí quebrou. E aí passou 1 ano e meio a centrífuga quebrada, que a manutenção era muito cara, tinha que enviar para São Paulo, e ainda tinha que construir uma caixa de madeira para botar essa bicha dentro. A minha orientadora disse, te vira aí para fazer essa caixa. A gente foi num lugar que vende pallet, comprou uns pallets, óbvio, com o dinheiro de um projeto, e montou a caixa para poder mandar pela transportadora. Mas nesse meio tempo foi 1 ano e meio sem a centrífuga. E 1 ano e meio sem fazer alguns procedimentos. Então tem que ter cuidado. Tá? Isso é importante. Algumas centrífugas mais modernas, elas têm até um sensor de desequilíbrio. Então, quando ela começa a girar, se ela percebe que existe um desequilíbrio, um desbalanço, algumas vezes elas chamam de desbalanço, ela aborta a centrifugação, ela não centrifuga. A gente tinha uma centrífuga que fazia isso também. É chata, e qualquer pequena diferença ela já não centrifugava. Mas como ela tinha uma rotação muito alta, essa centrífuga chegava até 120 mil RPM, ela tinha todo esse cuidado, a gente precisava ter, e ela tinha toda essa limitação de segurança, certo?
Então, a gente vai escolher o tempo e a rotação que a gente vai colocar os tubinhos para girar, tá? Tem aqui uma fotozinha que mostra como não colocar os tubos, então, só de um lado, e a forma correta da gente colocar os tubos, tá? Sempre em posições opostas, de um lado e do outro, e com o mesmo peso. O mesmo peso, assim, bastante aproximado, né? O mais aproximado possível. Quando a gente... sim, uma coisa que eu não falei. Sobre a velocidade que a gente deve usar para centrifugar amostras de sangue para obter soro. Então, a gente tem aí uma faixa entre 1.500 e 2.500 RPM para utilizar nessa centrifugação, normalmente utilizando 10 minutos, tá? A gente não pode ultrapassar muito essa velocidade de rotação, porque se a gente ultrapassar, tem gente até que faz 3.000, mas 3.500 ou mais, isso já pode gerar lise das hemácias. Então, a velocidade está tão grande que as hemácias começam a estourar, tá? E liberar o seu conteúdo ali na mistura. E aí, a principal proteína da hemácia é a hemoglobina. E a hemoglobina vai ficar dispersa no soro, pode alterar a coloração, e isso pode alterar a quantificação das substâncias que a gente vai fazer no soro, tá? Então, 2.500 é uma velocidade super adequada, 2.500, 10 minutos, resolve tranquilamente. A gente consegue obter quantidade de soro suficiente para fazer um monte de análises sem bioquímica, tá? Quantos minutos, professor? 10. Pode ser 15 também, mas normalmente 2.500, 10 minutos já resolve. Um dia, quando eu fui no laboratório acompanhar uma técnica, ela colocou na centrífuga com 3.000 RPM e por 1 minuto. Bem, assim, depende muito de quanto de soro você vai precisar. 3.000 RPM, eu já considero, e na verdade algumas literaturas já consideram quase que o limite. Tem trabalho mostrando que 3.500 RPM você já tem um percentual de hemólise. Então, 3.000 RPM em 1 minuto, você vai obter uma quantidade de soro menor do que se você fizer 2.500, 10 minutos. Se a quantidade de soro que ela precisava não era grande, resolvia. Mas eu acho um tempo muito pequeno. Mas dá para separar. Né? O sangue separa sem centrifugar, imagine centrifugando. Mas tem gente que para não esperar 10 minutos, faz 2.500, 5 minutos. E a quantidade de soro que obtém é suficiente para as análises. A gente vai ver na aula de perfil lipídico, a gente usa 100 microlitros para dosar colesterol, usa 500 para dosar o HDL. Então, assim, são volumes pequenos. Então, se você tem um tubo, e a maioria dos tubos que o pessoal usa é de 8 ml, e normalmente a proporção, esqueci de falar, a proporção de líquido é maior, em torno de 55% do volume de sangue é líquido, tá? Então, se eu tenho 8 ml de sangue, eu vou ter aí o quê? Uns 4,5 de soro. Então, dá para fazer muita coisa, entendeu? Mas dá para fazer, eu não gosto não, eu prefiro fazer a coisa mais lenta, mais tranquila. Mas dá para fazer. E aí, depois que a centrifugação termina, a gente precisa esperar que o rotor da centrífuga pare totalmente para poder abrir a tampa. Algumas centrífugas têm um mecanismo de segurança que só abrem quando o rotor está 100% parado, tá? Por que isso? Porque a gente tem nesse movimento aqui a possibilidade de geração de aerossóis a partir dessa amostra. Ah, professor, mas o tubo está fechado. O tubo está fechado, mas esse fechamento ele não é hermético 100%, tá? Eu digo isso por experiência de trabalhar com microtubo, né? Aquele tubinho Eppendorf de 1,5, mesmo que você trave ele, tubo Falcon, que é esse tubo que está aí na figura, que é um tubo de tampinha rosqueada, o próprio tubo de sangue, tá? De coleta de sangue. Quando a gente faz coleta de sangue a vácuo, se vocês prestarem atenção,
às vezes, na tampinha, na borrachinha da tampa, ficam resquícios de sangue do próprio processo de coleta. E esse resquício de sangue ninguém limpa, né? Se colocar na centrífuga, eu, pelo menos, nunca limpei, nunca vi ninguém limpar. Então, aquela amostra ela vai gerar aerossóis, e esses aerossóis vão estar extremamente agitados enquanto o rotor estiver rodando, né? Talvez o ideal fosse até esperar um pouco, depois parar, mas para o rotor é que a gente abre para retirar os tubos, certo? Alguma dúvida, comentário? Vamos falar, vamos falar. Por enquanto, não. Sobre centrifugação, era isso, tá? Então, vamos entrar agora na espectrofotometria, né? Esse aí é um espectrofotômetro bem grandinho, bem legal esse. É um espectrofotômetro, a gente consegue ver na figura aqui que ele tem 8 posições para cubetas, que é esse tubinho que está aqui na mão da moça, tá? Então, é um espectrofotômetro que consegue fazer a leitura de 8 amostras de uma vez, né? A gente coloca cada amostra que o seu reagente vai dentro de uma cubetinha dessa, você faz as 8, coloca as 8 aqui, programa o equipamento, ele vai ler as 8, uma seguida da outra. Tá? Não é o que a gente tem lá na escola. Lá na escola a gente tem um espectrofotômetro que faz a leitura um por um. Tá? Vejam que a caixinha dessas cubetas aqui, ó, são acolchoadas, tá? Tem uma borrachinha para ficar guardadinho, tem uma tampinha. Provavelmente porque essa cubeta aqui é uma cubeta de quartzo, tá? É um material específico para a gente fazer a leitura em comprimentos de onda fora da luz visível, tá? No ultravioleta, quando a gente vai precisar fazer a dosagem de uma amostra qualquer, que a leitura é no ultravioleta, é no comprimento de onda maior do que a luz visível, né? A gente só pode utilizar esse tipo de cubeta de quartzo, tá? É um material um pouquinho diferente. Para a maioria das análises bioquímicas, a gente usa cubeta de vidro, porque a gente faz leitura dentro de comprimentos de onda na faixa do visível, né? Nas diferentes cores que existem, amarelo, vermelho, verde, azul, lilás. E aí a cubeta de vidro ela é adequada ou até mesmo cubeta de plástico, tá? E aí todo esse cuidado aqui com essa cubeta de plástico, que ela é cara. Uma cubetinha de vidro custa R$ 100, uma de plástico custa 50. Uma cubetinha dessa custa em torno de R$ 2.000. Então, eu lembro uma vez no laboratório a gente fazendo umas dosagens de um projeto e um aluno novato quebrou 2 cubetas dessas. E minha orientadora foi mal medo, né? Dele, não, você vai passar um ano sem sua bolsa para poder pagar as cubetas. Então, são cubetas caras. E essas cubetas a gente precisa ter muito cuidado para não arranhar. Seja qual for, quartzo, vidro, porque se tiver um arranhão, isso pode interferir na leitura no equipamento, tá? Então, o que é a espectrofotometria ou espectroscopia, tá? É uma técnica que vai usar o espectro da luz para estudar o que está ali dentro, tá? Então, a gente vai utilizar luz, tá? Que vai da região do ultravioleta ao visível. Em algumas situações, a gente tem análises que fazem a leitura no infravermelho, mas aí a gente usa um outro equipamento, tá? Mas da região do ultravioleta e toda a região do visível, vou mostrar uma fotinha, a gente pode fazer essa leitura no espectrofotômetro, tá? Então, é um método biofísico de análise óptica, tá? Que a gente utiliza nessas dosagens, e ele se baseia em quê? Ele vai emitir um feixe de luz, tá? Que vai passar, e esse feixe de luz ele tem um comprimento de onda específico, tá? Que a gente vai determinar no equipamento. Então, essa luz, seja ultravioleta, seja uma luz verde, uma luz azul, uma luz amarela, uma luz vermelha, laranja, que a gente vai definir, ela vai passar por dentro dessa cubeta que tem dentro dela a mistura reagente e amostra, tá?
Então, quando essa luz passa por dentro da cubeta com a mistura reagente-amostra, a gente vai ter uma parte da luz sendo absorvida, tá? E uma parte da luz, ele chama aqui também de radiação, que não deixa de ser. Então, uma parte da luz vai ser absorvida pela substância que foi produzida ali na reação química do reagente com a amostra, e uma parte vai ser transmitida, uma parte vai passar, tá? Então, aquela luz que foi emitida pela fonte luminosa do equipamento, que é uma lâmpada, ela vai passar por dentro da cubeta, onde tem a mistura água, ou água não, reagente, amostra. Uma parte dessa luz vai ser absorvida por essa substância e uma parte vai passar direto, tá? E aí, do outro lado da cubeta, tem um sensor que vai detectar quanto daquela luz inicial chegou ao final. E a partir daí a gente consegue quantificar as substâncias que estão ali dentro daquela mistura, tá? Essa técnica, ela serve para a gente fazer identificação de compostos orgânicos, inorgânicos, de íons, tá? Não é normalmente o que a gente faz na bioquímica, tá? Quando eu falo aí de identificar compostos orgânicos, é eu identificar o que é que tem ali sem eu saber o que é que tem antes, tá? A gente faz curvas padrão e faz também um tipo de curva de identificação de comprimento de onda, tá? A gente faz uma leitura, ele faz uma varredura, a gente coloca lá a solução X e pede para o equipamento fazer uma varredura. O que é isso? Ele vai passar a luz por dentro dessa solução e vai mudar o comprimento de onda várias vezes, para saber em que comprimento de onda é que tem a maior absorção. E aí a gente, a partir dessa informação, a gente vai tentar identificar que composto está ali. Mas o que normalmente a gente faz na bioquímica é isso aqui, ó. Analisar quantitativamente grupos funcionais ou determinar quantitativamente materiais orgânicos, inorgânicos e biológicos. Então, a gente usa a espectrofotometria para saber quanto de determinada substância tem dentro daquela amostra, e aí a gente faz um cálculo para saber, o paciente estava com 150 de colesterol, o paciente estava com 200 de triglicerídeo. Tá? Então, a gente faz a partir dessa determinação. Então, aqui a gente tem o esquema, né, do funcionamento interno do espectrofotômetro, que é um espectrofotômetro UV visível. Tá? Então, ele lê desde comprimentos de onda do ultravioleta até os comprimentos de onda da cor da luz do visível, que é o que a gente vê. Tem aqui, ó, comprimento de onda, esse slide é para ter ficado mais para trás. A gente tem a luz que a gente vê, né, a luz visível, vai de 400 a 700 nanômetros o comprimento da onda. Tá? Aqui. Então, mais próximo do 400, a gente tem o violeta, azul, azul esverdeado, verde, amarelo esverdeado, amarelo, laranja e vermelho. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais voltado para o violeta. Menor. Quanto maior, mais perto do vermelho. Acima de 700, a gente tem o infravermelho. E abaixo do violeta, a gente tem o ultravioleta. Então, o espectrofotômetro, ele lê do 300 até o 700. Tá? Então, substâncias que absorvem luz de comprimento de onda de 300 a 700, o espectrofotômetro ele consegue analisar. Tá? Então, como é que ele funciona? Veja que a gente tem um espectrofotômetro que a pessoa está colocando a cubeta aqui dentro, com um líquido dentro do espectrofotômetro. O que é que vai acontecer aqui dentro? A gente tem no espectrofotômetro, como eu falei, uma fonte luminosa, uma fonte de luz, fonte de radiação, mesma coisa, que nada mais é do que uma lâmpada. Tá? Alguns têm uma lâmpada mais específica, outros têm uma lâmpada normal. Essa lâmpada vai acender e vai ter uma fenda de entrada, porque eu preciso que a luz passe de forma concentrada dentro da minha coberta. Então, essa fenda de entrada, ela vai filtrar, ela vai barrar a luz que está indo nesse sentido aqui, que está indo nesse sentido aqui, e vai fazer com que a luz ela vai direcionar a luz
tá? No sentido de passar por dentro da cubeta. Depois que a luz passa aqui, ela é direcionada, ela vai passar por um prisma, né, que ele vai separar essa luz branca em todos os espectros de luz, né, de cores. E aí, depois que ele faz essa separação, a gente tem uma fenda de saída, que serve para quê? Para selecionar qual é a cor que vai passar aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a fenda de saída está selecionando a cor verde. Se ela andar um pouquinho para a esquerda, ela vai bloquear a verde e vai permitir a passagem da azul. Se ela andar um pouquinho mais para a esquerda, ou para cima, ela vai bloquear a azul e vai deixar passar o violeta. Se ela descer, e por aí vai. E aí a gente vai ter um comprimento de onda específico passando aqui por dentro da cubeta, onde eu tenho a minha solução, a minha mistura amostra reagente. Tá? Essa luz vai passar aqui dentro, como eu já falei. Uma parte da luz vai ser absorvida pela substância que foi formada aqui, e uma outra parte vai ser transmitida, ou seja, vai passar aqui e vai ser detectada aqui no final. Então, o que vai acontecer é, eu tinha uma quantidade de luz aqui, e eu detectei uma quantidade menor aqui no detector. Por que menor? Porque uma parte sempre vai ser absorvida aqui. Tá? E a partir disso, a gente vai ter um valor, que nesse caso aqui vai ser a absorbância, que o equipamento vai me dar. Tá? Então, ó, o funcionamento dos espectros é muito simples. Então, como eu já falei, a gente tem uma fonte de radiação que emite a luz, ultravioleta ou visível, no caso do espectrofotômetro a gente não usa o infravermelho, e essa luz é fracionada pelo monocromador, ou prisma, que é isso aqui. A luz vai ser fracionada, vai ser dispersa nos diversos comprimentos de onda. Tá? Aí a gente vai ter uma seleção do comprimento de onda que vai passar, né, em função dessa fenda de saída. E aí essa luz que é transmitida vai chegar ao detector e vai ser transformada num sinal elétrico. Tá? O sinal elétrico vai ser recebido pelo computador e vai transmitir os dados na forma de um espectro. Tá? A gente tem dois tipos de espectrofotômetro. Tá? Esse simples, que eu mostrei para vocês, que tem a fonte de luz, o monocromador, que é o que vai separar o comprimento de onda, e vai passar pela amostra. E vai chegar na amostra e vai chegar no detector. E eu tenho os espectrofotômetros de feixe duplo, tá? Eu tenho uma lâmpada, tenho um monocromador e eu tenho um sistema de espelhos, tá? Que vai fazer a dispersão da luz, para que a luz passe tanto na amostra, como a luz também passe na amostra de referência, tá? Na minha amostra controle, para poder fazer a detecção, tá? Então, quando a luz chega no detector, ela gera um impulso elétrico que é detectado e transformado num gráfico, tá? Então, o espectrofotômetro é amplamente utilizado em muitos laboratórios, tá? Para fazer não só quantificação bioquímica, mas diversos outros tipos de análise, tá? Através da detecção do que é emitido lá pela fonte luminosa. E ele trabalha normalmente entre 350 e 750 nanômetros, tá? Incluindo o comprimento de onda ultravioleta e o espectro da luz visível, tá? Como eu já mostrei aqui a vocês. Ele pega o visível e o UV, a maioria deles. Então, o que é que a gente tem? Normalmente, nos kits de bioquímica, a gente tem um reagente que, quando reagir com determinada substância da amostra, vai gerar isso aqui, ó, um cromóforo, um soluto colorido, que vai dar cor à solução. Isso é muito, a gente vai ver isso de forma muito clara quando a gente estiver fazendo a prática, tá? Na dosagem de colesterol e triglicerídeo, o reagente é um reagente transparente,
quando a gente coloca a amostra, né, a gente vai misturar uma quantidade X da amostra, vai colocar no banho-maria, tá, a 37 graus, e a maioria dessas reações acontecem a 37 graus, para quê? Para poder simular a temperatura do nosso corpo, que é entre 36 e 37 graus, né? E aí a gente vai deixar em torno de 10 minutos no banho-maria 37 para que essa reação química vá acontecendo. E aí a gente vai ver que vai formar uma coloraçãozinha rosa, certo? Rosa clara ou um rosa mais escuro. E aí a gente vai colocar, depois de 10 minutos, a gente tira para a reação parar e vai para o espectrofotômetro. Coloca a coberta no espectrofotômetro, a gente vai ter uma luz passando aqui, chegando aqui, uma parte dela fica e o resto vai ser transmitido e o detector vai identificar aqui, tá? Então, a gente sempre vai ter a intensidade inicial da luz, sempre vai ser maior do que a intensidade que vai chegar no detector. Por quê? Porque uma parte dessa luz que chega aqui vai ser absorvida. Então, essa luz transmitida sempre é menor. Tá? E uma coisa importante que a gente vê lá na bioquímica, que a gente também vê de forma muito clara, é que se eu tiver uma solução 2 molar, uma solução 4 molar, tá? Essa solução aqui, ela é menos concentrada, tá? Então, ela vai absorver mais luz. Não, ela vai absorver menos luz do que essa aqui, tá? Por quê? Porque vejam que ela tem menos substância cromófora, ela está menos colorida. Então, a quantidade de luz que ela absorve é menor do que essa aqui, tá? Por quê? Porque essa aqui está mais concentrada. Então, quanto mais concentrado tiver aquela substância que eu estou pesquisando, mais luz ela absorve, tá? Então, por isso que a absorbância dessa solução 1 é menor do que dessa. Porque essa aqui tem, digamos assim, essa amostra aqui tem menos colesterol do que essa. Então, a absorbância dela é menor do que a absorbância dessa solução aqui, que é o que a gente está vendo aqui. Uma outra coisa que também, e é uma relação, como é que a gente fala? Inversamente proporcional, quanto menor a absorbância, ou seja, quanto menos luz é absorvida, mais luz é transmitida. Então, eu vou dar um exemplo, assim, matematicamente bem simples. Eu tenho 10 unidades de luz chegando aqui. Essa solução absorve 2 unidades e 8 unidades são transmitidas, chegam no detector. Essas mesmas 10 unidades de luz chegam aqui nessa solução e 4 unidades são absorvidas. Quantas unidades vão ser transmitidas? Quantas unidades de luz vão chegar no detector? 6. Então, a transmitância é menor. Tá? Então, essa comparação inicial aqui entre uma solução menos concentrada daquilo que eu estou pesquisando e uma solução mais concentrada daquilo que eu estou pesquisando. A mais concentrada absorve mais e transmite menos. Agora eu quero que vocês me digam que vocês entenderam. Eu consegui compreender. Agora, e essa intensidade aí? Intensidade. Ó, intensidade zero é a luz inicial, certo? O que foi que a gente viu que é a intensidade 1? É a luz transmitida, tá? Então, como absorve menos, a luz que é transmitida é maior daqui para cá. É a mesma coisa da transmitância. Na verdade, era para ter tirado essa intensidade e ter deixado só absorvendo a transmitância, porque elas são iguais. A intensidade é a luz que vai ser transmitida, que vai passar. Nessa solução aqui, é maior do que nessa. Do mesmo jeito que a transmitância também vai ser maior. A absorbância e transmitância, pessoal, são duas
é, duas, duas medidas que o equipamento nos dá, certo? A gente pode ter o resultado dessa solução em absorvância ou em transmitância, tá? Normalmente a gente trabalha com absorvância porque ela é mais linear. O resultado é mais linear do que na transmitância, tá? São resultados que variam de 0 até 1 na absorvância. Na transmitância, não. A gente tem variação de 0 a 100, né? Porque vai de 0% de transmitância, ou seja, toda a luz que foi emitida aqui foi absorvida, até 100% de transmitância. Toda a luz que foi emitida aqui foi transmitida, nada foi absorvido. Mas normalmente a gente trabalha com os valores de absorvância, que eles são mais fidedignos, tá? Então, a diferença entre essa solução mais diluída e a mais concentrada é fácil, né, de entender? Sim. Um, um significa o quê? Que deu para entender ou que ficou complexo. Não, assim, eu consegui entender. Agora tem que ver o povo aí, né, povo? Manifestem aí. Não entendi, fala mais alto. Eu disse que eu consegui compreender. Agora tem que ver o povo aí, né? O povo tem que O povo manifestar para aí. dizer. O povo aí, o que é que vocês acharam? Bruna, Agatha, Igor, Viara, o que é que vocês acharam aí? Entenderam, não entenderam? Ó, é a hora de perguntar agora. Só um questionamento, professor. Você saberia dizer, mais ou menos assim, em que década foi empregada essa técnica aí de espectrofotometria? Xiii, pergunta de história, eu não gosto, eu não sou bom. Não, não sei não, mas deve ter aí pelo menos uns 50 anos já. Porque Sim. só de formado eu tenho quase 20, a gente já usava isso. Deve ter uns 50 anos por aí. É porque assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que essa técnica assim veio da espectrometria da astronomia, né? Eu acho. Acredito que sim. Acredito que sim. Foi uma, digamos assim, eles fizeram pequenas adaptações para fazer um outro tipo de uso, né? Uhum. Como muitas coisas vêm técnicas que a astronomia, que a NASA desenvolve. Então, a gente tem muitas coisas no dia a dia da gente hoje que vêm de coisas bem mais avançadas que estão, às vezes, muito distantes da gente, né? É. Como, por exemplo, hoje os carros híbridos, eles vieram do desenvolvimento, bem, o mais próximo do que eu sei é que eles vieram do desenvolvimento dos carros de Fórmula 1, né? Da reabsorção de energia, do freio e por aí vai, né? Então, a gente tem no dia a dia da gente muitas coisas que foram desenvolvidas em áreas que não estão, às vezes, nem próximas da gente, né? Uhum. Eu acredito que sim. Uma outra coisa aqui, professor, você só falou da solução 1 e da solução 2. Você esqueceu da solução 3, foi? Eu disse, não, não esqueci da solução 3. Mas vamos considerar que a concentração da solução 2 é a mesma da solução 3. Professor, como assim considerar? Porque assim, aqui está escrito que é 4 molar. Mas se a gente for olhar o rosa é um pouquinho diferente, mas é a mesma concentração, tá? Dessa cubeta e nessa cubeta. Qual é a diferença? Essa cubeta é mais gordinha, tá? Ela é mais larga. Ela tem uma coisa que a gente chama de caminho óptico, tá? Maior. Então, imagine, a luz está chegando aqui nessa cubeta, quando ela tocar aqui, ela vai começar a ser absorvida, tá? Então, o tempo que ela passa dentro da solução é o tempo que a luz vai estar sendo absorvida. O caminho óptico dessa cubeta é menor do que esse aqui. Então, a luz ela vai passar mais tempo caminhando aqui dentro da solução. Isso normalmente vai gerar uma absorvância maior, tá? Então, isso é só para vocês entenderem que a quantidade de luz que vai ser absorvida, ela depende de duas variáveis. Uma, a concentração da substância que vai absorver, né, a luz. Quanto mais concentrada a solução,
mais luz ela vai absorver. E a outra coisa é o caminho óptico que vai ser percorrido. Quanto maior o caminho que a luz vai percorrer, mais luz vai ser absorvida, mesmo que a concentração de duas da substância seja igual entre cubetas com caminhos ópticos diferentes. Óbvio que na rotina, essa diferença aqui para mim não vai existir, porque a gente não pega a mesma substância para quantificar com a cubeta fina ou a cubeta grossa. Mas é para vocês entenderem que a quantidade de luz absorvida, ela também varia com esse caminho que a luz vai percorrer, tá? Dentro da substância, ou em contato com a substância. Esse feixe de luz, no caso, ele entra em um ponto apenas, ou ele tipo, faz uma varredura na cubeta toda, ou é só num ponto em que ele Não, ele entra num concentra? ponto só. Óbvio, quando ele entra em contato com a solução, ele acaba tendo uma parte da luz dispersa, tá? Tanto que, eu vou considerar aqui, tá? Essa luz aqui inicial é 100. Aí eu vou dar um exemplo. 100 de luz, 40 absorveu, 60 deveria chegar, não é? No detector. Se Sim, 40, sim. se 40 da luz for absorvida de 100, deveria chegar no detector 60, mas não chega a 60. Chega a 58 ou 59. Porque a gente sabe que quando a luz ela toca no líquido, uma pequena parte dela dispersa, se espalha e não chega no detector. Mas normalmente é uma quantidade bem irrisória, tá? Mas a gente tem um pouquinho de perda de dispersão. Tá? Então ela toca aqui na cubeta, passa nessa região um pouquinho dispersa, mas ela toca numa região só, porque ela vem direcionada pelo feixe. Perguntem, pessoas. Daqui a pouco vocês terminam o almoço ou tomam café. Por estar com sono, professor. Tô Ah, é aqui 9h30, dormindo. mas ela tá com sono, não. Bem, então espectrofotometria é isso, tá? Na bioquímica, o que é que a gente faz? Ah, esqueci de colocar uma coisa, mas bem. A gente vai fazer o cálculo que a gente faz, baseado nessa absorbância, ele vem de eu tenho uma cubeta com o reagente mais a amostra do paciente, e aí eu vou ter um valor de absorbância, por exemplo, 0,250. Como é que eu vou transformar esse 0,250 em 180 miligramas por decilitro de colesterol? Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer reagente e amostra, e eu vou fazer uma outra cubeta com o reagente e o padrão, a amostra padrão. Vou fazer a mesma coisa que eu faço com a amostra do paciente, eu faço com a amostra padrão. Vou ler no espectrofotômetro, tá? E eu vou ter um valor de absorvância também. Então, a amostra eu tinha 0,250, o padrão eu tive 0,300. Tá, professor? E agora, como é que eu transformo? Qual é a diferença entre a amostra do paciente, que eu não sei o valor, e a amostra padrão? A amostra padrão, eu sei qual é o valor que ela tem de colesterol. Então, aquele 0,300 equivale a 150 miligramas por decilitro de colesterol. E aí, o que é que a gente vai fazer? Uma regra de 3. Vou pegar aqui. Vamos lá. A amostra do paciente, a absorvância, foi igual a 0,250. Tá? A amostra padrão, a absorvância,
foi igual a 0,300. Só que aqui, ó, eu não sei qual é o valor do colesterol do paciente. Mas a amostra padrão eu sei. Por quê? Porque vem, quando o padrão ele tem essa função, tá? De a gente conseguir fazer o cálculo. Então, eu vou fazer 0,250 para x, 0,300 e está para 150. Então, é simples o cálculo. 150 vezes 0,250 é igual a 0,300 vezes x. Então, x vai ser igual a... Vamos lá, fazer o cálculo. 150 vezes 0,250. Opa. 37,5 dividido por 0,300. Porque o 300 daqui vai passar aqui para baixo. Então, o X do paciente vai ser 125 miligramas por decilitro. E aí a gente encontrou qual o valor do colesterol daquele paciente. Tá? No nosso laboratório, a gente tem um espectrofotômetro simples, que vai dar apenas os valores de absorvância. E a gente vai ter que fazer esse cálculo na mão. Mas a gente também tem um equipamento semi-automatizado, que nada mais é do que um espectrofotômetro. Mas aí o que é que a gente faz? A gente programa ele. A gente, antes de fazer as análises, a gente já diz qual é o valor do padrão. E à medida que ele vai fazendo a leitura das amostras, ele já calcula e já me dá o resultado final. Então, eu não vou ter com ele que fazer esse cálculo. Ele não vai me dar absorvância. Ele já vai me dar isso calculado aqui. Então, ele vai me dar amostra tal, 125 miligramas por decilitro. Amostra 2, 300 miligramas por decilitro. Ele já faz esse cálculo num mini computadorzinho que ele tem. Certo? E aí a gente vai fazer trocentas análises, né, nesse equipamento, mas todas elas se baseiam nisso. Emite a luz, uma parte da luz é absorvida, uma parte da luz é transmitida. E aí ele faz a comparação dessa absorvância em função da quantidade da absorvância do padrão e o valor do padrão. Qual é a Dúvidas? unidade de medida, professor, da absorvância? Isso eu tô lá 0,300. Tipo, 0,300 o quê? Não tem unidade de absorvância. Ah, ok. É uma medida sem unidade. Dúvidas? Aí, essa figurinha aí, tudo simbolizando a gente aí. Isso é para estar no início da aula, né? Porque você estava assim desde o início da aula. Ô, professor, eu tenho uma dúvida, mas é só só para saber se você tinha sugestão mesmo. É que na época que eu fiz os meus trabalhos de pesquisa no IF, né? Eu fazia, eu fazia o teste de absorvância no espectrofotômetro e a gente utilizava muito substância com azul de metileno, né? E era muito difícil para trabalhar com substâncias que tinham corantes nessas cubetas. Aí, no caso, tipo, tem alguma forma de não... porque o problema é o seguinte, toda vez que eu trabalhava com azul de metileno nas cubetas, para tirar o azul de metileno era horrível. E tinha essas cubetas caríssimas, né? E aí era um problema, porque, tipo, você deixar impregnado corante nas cubetas, acaba atrapalhando, acaba dando interferência em outras leituras que você possa Exatamente. fazer, eventualmente. Aí, eu ia perguntar para o senhor se tem alguma maneira, um modo de ser estratégico na hora de utilizar substâncias que tenham corante nessas cubetas para não
não danificar, não, enfim, não comprometer elas? Bem, existem algumas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, depende da substância, do corante que você está utilizando. Você precisa ver qual é o tipo de cubeta que dá para usar. As cubetas, a minha experiência, assim, cubeta de plástico é horrível, porque ela tem uma tendência a absorver e fixar muitos corantes, fica muito difícil de limpar. Eu já trabalhei com uma substância que ficava com uma coloração bem intensa e era difícil de limpar. E aí eu fui atrás de um método químico, eram cubetas de vidro, e aí eu consegui achar um método químico que conseguia tirar tudo da substância que ficava impregnado. Pelo que você falou da cubeta, que é cara, deve ser uma cubeta de quartzo. Então, o ideal é tentar. Não dá para você tirar o corante da análise, né? Se isso fosse possível, seria o ideal. Mas como não dá, tem que procurar um método químico, né, que consiga retirar. A gente precisa, ou algum detergente que seja mais específico. Porque a gente tem substâncias que são mais aquosas, substâncias que são menos aquosas, e aí a escolha do detergente para fazer a limpeza vai ser diferencial nisso, entendeu? Eu tive um problema, eu tive que usar um método químico. Eu fazia a lavagem normal, ela ficava meio azulada, e aí a gente fazia um tratamento químico com um ácido hipocloroso, de ficar normalmente overnight, ficar a noite toda nesse negócio, nessa solução. E aí depois a gente fazia uma lavagem com uma solução levemente alcalina e depois água destilada. Foi assim que eu conseguia. Até que eu desisti, que eu não ia passar a minha vida toda lavando as cubetas para fazer análise, não. Mas tem que, nessas situações, muitas vezes, alguns métodos químicos resolvem. Mas não é muito fácil, não. É bem complexo. Não sei se ele respondeu, acho que não. Respondeu, Mas professor, talvez tenha respondeu. dado ideia. Aí, aí tem que ver se esse método químico também não vai estragar a cubeta, né? Porque a cubeta de quartzo é uma cubeta bem sensível. A de vidro não, a de vidro ela é mais resistente. Agora, a de plástico, meu amigo, é péssimo. Qualquer coisinha. Eu lembro de um aluno que trabalhava com solução de beta-caroteno. Aí ele fez a primeira vez com a cubeta de plástico. Nunca mais saiu. Teve que jogar as cubetas tudo fora. É quase assim, é quase descartável a cubeta de plástico. Porque ele fazia o uso e depois não sai de jeito nenhum. Se joga fora e compra mais. Aí, como a cubeta de quartzo é baratinha, ele comprava uma caixinha com 50 e foi assim que ele fez. Dúvida, meu povo. Eu agora estou com fome, mas já acordei às 5, tá? Não sei que vocês acordaram. Pelo meu calendário,